Eu vou ler um texto aqui, irmão, para nossa meditação, em Lucas 18, versículo 1 por diante. A gente agradece a Deus, tá, os novos convertidos, tem ali 2 que está realmente frequentando, não é? A gente louva a Deus, está ali, é o Edson e Eládio, não é? Graças a Deus, estão acompanhando. Vamos estar orando, né, por eles. Lucas 18, versículo 1 por diante, está escrito: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar de vez em quando e nunca desfalecer. É assim que está escrito? Orar sempre, né? Dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E assim Jesus encerrou esta parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Amém? Orar sempre e nunca desfalecer, quer dizer, e nunca desanimar, não é? E eu chamo a atenção nesse texto, é que a injustiça é coisa antiga, não é? A injustiça é coisa antiga. Porque essa mulher, ela pedia que fizesse justiça. Quem pede que se faça justiça está se sentindo injustiçado, não é? Então, Jesus ensinou que se a gente orar e não desanimar e orar, Ele fará justiça à nossa causa. Ele fará justiça. Porque o texto ensina que mesmo que o juiz era injusto, mas ele não aguentou a persistência. Ele não aguentou a insistência. Ele não aguentou a perseverança daquela mulher que ficava, vamos dizer assim, nos pés dele. Eu acredito que era assim. Quando ele ia saindo de casa para trabalhar, a mulher estava na porta. Doutor, faça justiça. Quando ele chegava no fórum para trabalhar, se fosse o fórum caso, ela também estava lá. E até a presença dela, sem ela falar, ele já sabia o que ela queria. Só a presença dela, né? Essa mulher está ali, eu sei o que é que ela quer. Se ele saísse da sala, né?
Eu entendo que ele saísse da sala atendendo as audiências e saísse da sala, quando ele saía da sala, ela estava lá no corredor. Eu acredito que essa mulher era assim, mais ou menos assim, que terminava o expediente dele, quando ele saía, vamos dizer, fosse pegar um exemplo, o seu veículo no estacionamento, no caso, poderia ser um cavalo de puro sangue, não é? Entendeu? Então, lá estava ela perto do cavalo. Faça justiça à minha causa. E chegou um ponto que ele disse: eu quero é me livrar disso. Eu não aguento, não. Essa mulher está mesmo, vamos dizer assim, chiclete, que não quer largar. Eu quero é me livrar disso. E esse homem, sendo injusto, não é? Fez justiça. Quer dizer que é possível que Deus pegue uma autoridade injusta e faça com que ela faça justiça. Por isso que eu creio que o nosso Deus é um Deus que é capaz de, no meio dos nossos inimigos, levantar um para nos ajudar. Você crê nisso aí? Entendeu? Quer dizer, o injusto fez justiça, porque não aguentou a perseverança. Aí ele diz assim: ouve o que diz o injusto juiz, né? Presta atenção no que foi que ele disse. Porque essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça. Eu vou dar a sentença a favor dela. Aleluia. E terminou atendendo a um pedido que para o juiz não significava nada, mas para aquela mulher significava muito. Então, quando a gente se vê injustiçado, é muito interessante também, sabe, irmão, que às vezes a pessoa diz assim: espere em Deus, né? Mas esperar em Deus não significa que a gente deve ficar de braços cruzados. Você veja que essa mulher, não é? Ela teve que sair de casa, ela teve que andar, não é? Ela teve que se dirigir ao juiz, ela teve que falar. É como uma pessoa que tem uma causa, não é? Não tem que dar entrada na causa? Tem que dar entrada na causa? Ou vai ficar só orando: Jesus, me dá vitória, sem dar entrada na causa? Tem que dar entrada na causa. Porque eu sempre entendo que a oração, Deus dá também a direção. Não é? Na oração, Ele também diz como é para fazer. Então, eu estou assim pensando nesse texto, né? Que assim como aquele juiz, que por causa da insistência assumiu a causa da mulher e deu vitória a ela, aí Jesus disse assim: e Deus? E Deus? Deus também assume a nossa causa. Deus assume a minha causa. Deus assume a tua causa. Deus assumiu a sua causa. Mas por que, irmão? Porque a Bíblia fala, aquela mulher, Jesus, ele explica a insistência daquela mulher como se uma atitude de fé. Porque a fé
ela tem atitude, uma atitude de fé. Uma mulher viúva, provavelmente desamparada, que estava dependendo de alguém que não estava interessado em lhe ajudar. Quanto que essa mulher foi humilhada? Mas por causa da sua insistência, da sua perseverança, quem disse que não ia fazer, terminou fazendo. A boca que disse não, terminou dizendo sim. Você crê nessa palavra essa noite? A mesma boca que disse não, 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 deu sim. Por isso que eu acredito muito, irmão, no poder que existe na oração. Está escrito, a oração pode muito em suas realizações. Glória a Deus! E é interessante que muitas ilustrações da Bíblia, principalmente com Jesus, você pode notar que há um número mais expressivo com as mulheres. É como se as mulheres elas tivessem mais capacidade de crer do que o homem. De crer mais do que o homem. Entendeu? Pode prestar atenção. Você presta atenção. Porque, por exemplo, uma esterilidade, uma pessoa ser estéril, não ter filho, vai um médico, não é? E a medicina diz aí não tem jeito, o útero é muito pequeno, o útero não vai, né? E a gente vê na Bíblia que esses casos milagrosos, né? Que aconteceram com as mulheres, como a gente vê no caso de João Batista, da mamãe dele, que ficou grávida daquela que era estéril. Então, a mulher, para engravidar, ela tem que ter mais fé, uma mulher estéril, do que o próprio marido que ora para ela engravidar. Porque é nela que se gera tudo. A fábrica está dentro dela. Glória a Deus. Por isso que uma das coisas poderosas, ou posso dizer, um dos departamentos mais poderosos da Igreja Assembleia de Deus, é o departamento das senhoras do ciclo de oração. Porque eu me lembro que quando eu passei para esta igreja, eu vim só, eu nunca fui de forçar ninguém a nada. E minha esposa, ela tinha uma aversão, e ela, quando na igreja batista, aí ela disse assim para mim, para aquela igreja você vai só, e eu não vou nunca. Porque naquele tempo, como sempre existiu aqui, aquele povo crítico, entendeu? Que bota o povo para fora com a língua. E ela batista, mas sabia das coisas. Eu não vou nunca. Aí eu disse a ela, bem, você não vai, mas tem uma coisa. No dia que você quiser ir para um culto, você vai ter que ir comigo para lá. Eu não vou aceitar, eu como dono de casa, eu ir para uma igreja e você para outra. Tudo bem. Eu me lembro como se fosse hoje. Aí eu vim para um primeiro, comecei, aí eu procurei as irmãs do ciclo de oração. E eu disse, mamenta, bota o nome da minha esposa aí, no ciclo de oração, para ela me acompanhar. Aí quando foi com uma semana de fogo, as irmãs orando, eu me ajeitando para vir para a igreja, vou para a igreja, eu vou com você hoje. Então, vamos embora. Aí ela veio. Aí naquele dia, irmão, aconteceu aquele culto, a igrejinha pequena, 6 metros de frente e tal, e foi um Pentecoste tão grande, na própria oração, quando está de joelho, eu disse, pronto, agora que ela não vai ficar mesmo não, porque quem é batista não gosta de barulho.
Sabe aquele Pentecoste mesmo, grande, eu me lembro como fosse hoje. A gente de joelho orando, aquele Pentecoste grande. Aí quando eu cheguei em casa, era o pastor Paulino com ela. Ela disse, diga ao pastor que eu vou ficar na igreja. Pergunta a ela se ela quer voltar para onde ela estava. A gente parece que nunca foi de lá. É um negócio, a gente nunca foi. Então, são as experiências de oração, irmão. Aleluia. Existem muitas coisas que a carne odeia. Tem coisa que a carne odeia. Sabe o que a carne odeia? Quando a gente faz? A carne odeia a gente orar, se ajoelhar. A carne odeia a gente jejuar. Mas a Bíblia ensina, que Jesus ensinou, que Jesus tinha uma coisa extraordinária que pouca gente tem. Quanto mais a aflição aumentava, mais ele orava. Mas nós, a maioria, é diferente. Quando a aflição cresce demais, que aí a gente, como diz assim, fica sem força às vezes para orar. Mas Jesus não. Então, ele teve grande vitória, porque ele teve uma vida de oração. Então, esse exemplo para nós é importante, não é? Orar, glória a Deus. Orar, porque a gente vê que tem área que para ter influência, para que a gente tenha influência com certas pessoas, a gente só vai ter se a gente orar. Que foi o caso dessa mulher. Ela não tem influência para aquele juiz. Ela e ninguém era a mesma coisa para aquele juiz. Mas a oração, a perseverança, como Jesus ensinou, deu influência. Terminou influenciando o juiz e o juiz assinando a vitória dela. Quem crê que Deus é o mesmo aqui?